Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade à nossa série Céu e Inferno e o tema de hoje é glorificação na Bíblia. A esperança alimenta o coração humano da mesma forma que o oxigênio nutre os pulmões. A esperança é uma tocha na escuridão. É o que nos permite encontrar em Deus a paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 7. A Bíblia está cheia da melhor de todas as esperanças de que nos ajuda a atravessar nossa vida nesse mundo de pecado. Se a salvação é reconciliação, ela não pode estar completa até que aquilo que o pecado destruiu, ou seja, a nossa relação com Deus, e conosco mesmos, com o próximo e com o mundo ao nosso redor, estejam restaurados. A glorificação é a etapa final da salvação, quando os crentes são transformados e recebem corpos glorificados, livres de pecado e da morte, para viver eternamente com Deus. É a culminação do plano redentor de Deus e a concretização da esperança cristã. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter você conosco, conectado através das ondas da rádio e também através do nosso canal do YouTube, Rádio Novo Tempo de Curitiba. Hoje nós temos a alegria também de ter conosco aqui nos estúdios da rádio o nosso querido amigo pastor Paulo Dresch. Amigo, dê o seu alô, dê o seu abraço, para os nossos amigos ouvintes e telespectadores da rádio nessa tarde de sábado. Alegria estar aqui com vocês, alegria poder participar deste momento tão oportuno, que é realmente estudarmos a palavra de Deus e continuarmos crescendo em Cristo até que Ele venha. Eu gostaria de mandar um abraço para o distrito onde eu estou pastoreando no momento, eu sou o pastor do distrito do SIC, ali temos algumas igrejas e meu abraço aí a cada um de vocês. Muito bem. Então, como o pastor Paulo Dresch já comentou, hoje ele está responsável, por algumas igrejas ali na região do SIC, né, Cidade Industrial de Curitiba, e também o nosso abraço, nosso carinho para os nossos irmãos, amigos. Se vocês tiverem o desejo e quiserem visitar uma dessas igrejas ali na região do SIC, vocês serão muito bem-vindos, serão muito bem acolhidos ali, e com certeza será uma alegria ter a sua presença em nosso meio. Aproveitando o início do nosso programa, nós temos em mãos aqui a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Se você deseja receber gratuitamente essa revista, para você poder ter a série completa, também impressa, e para você estudar na sua casa, você pode enviar um WhatsApp para nós através do número aqui da rádio, o WhatsApp da rádio, 41996320468. Envie uma mensagem dizendo: eu quero a revista Céu e Inferno, e nós vamos encaminhar para você, pegar os seus dados, o seu endereço e encaminhar gratuitamente para você esse conteúdo. Se você deseja uma outra revista da Novo Tempo também, é só você pedir para nós aqui e nós encaminharemos também para você. Lembrando que, se você deseja fazer também um estudo através do WhatsApp com a Esperança, você pode enviar uma mensagem 12 98200 0062, e a Esperança vai conduzir você a uma série de estudos. Ali, na verdade, temos mais de 20 temas aonde você pode aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Então fica aí o recadinho para que você possa ter acesso a todos esses conteúdos gratuitamente. Nós vamos orar e vamos adentrar então ao tema dessa tarde de sábado. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos estar conectados com o Senhor, estarmos conectados também com os nossos amigos, ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Novo Tempo de Curitiba. Estarmos juntos aqui com o pastor Paulo Dresch para estudarmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê discernimento, sabedoria, compreensão, mas também nos dê motivação para que possamos viver
conforme o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigo pastor Paulo Dreste, vamos adentrar aqui as perguntas, né, do estudo de hoje. E a primeira pergunta, nós estamos vindo dentro de algumas lições anteriores, nós já falamos sobre a justificação, já falamos sobre a santificação, e o tema de hoje é a glorificação. E o que muitas pessoas às vezes têm dúvida é como ocorrerá a glorificação de acordo com a palavra de Deus. O que você pode nos esclarecer sobre esse assunto? Eu acho que você já entrou dentro do ponto-chave. Primeiramente, é preciso entender que a glorificação ela está dentro de um processo de salvação. Vocês estudaram, então, anteriormente, a parte da justificação, a parte da santificação, e agora nós entramos na última parte, que é a parte da glorificação. E realmente, muitas vezes surge essa pergunta: mas o que seria isso? O que seria realmente a glorificação? Há um texto que eu gostaria de ler com vocês, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Se você puder também, estiver com a sua Bíblia nas suas mãos, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 51 e também o verso 52, diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto é um texto chave para nós já começarmos a entender, pastor Denis, esse processo ou esse ato que irá acontecer, que é a glorificação. Quando a gente olha para esse texto, você vai perceber que Paulo ele começa introduzindo dizendo a respeito de um mistério. Que mistério é esse? É esse mistério revelado especialmente no contexto que antes da volta de Jesus, e olha só que tema interessante, antes da volta de Jesus, algumas pessoas não estarão ou não passarão pela morte, estarão vivos antes da volta de Jesus. E sim, em contrapartida, também antes da volta de Jesus, algumas pessoas estarão mortas. E aí vai aquela dica, né, de você buscar um material aí da Novo Tempo para estudar a respeito sobre a morte, e aí você vai compreender um pouco melhor também sobre esse assunto. Mas é interessante nós notarmos que quando nós olhamos para esse texto, tanto esses que estiverem vivos, como aqueles também que estiveram mortos, vão ressuscitar e eles vão passar por um momento a qual a Bíblia agora apresenta de transformação. Em outras palavras, a glorificação. E o que seria essa glorificação? E é exatamente esse tema que nós vamos estar trabalhando aqui com vocês, dentro deste tema aqui a qual estamos estudando. Que legal. Então a gente já conseguiu ter um pouquinho a ideia da profundidade e da importância do que nós estamos estudando nessa tarde. E como o pastor Paulo ele colocou aqui a questão das etapas, o processo salvífico, né? A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E aqui no texto que nós lemos aqui, inclusive você que tem uma Bíblia, que você deseja acompanhar, é muito legal você poder anotar os textos, e depois poder reler esses textos para você ter uma compreensão melhor do assunto que nós estamos estudando. Aqui também fala, pastor Paulo, eh, sobre a última trombeta, né? Ah, é importante também os nossos amigos, ouvintes, telespectadores, estudarem também um pouco sobre profecias, né? Estudar a revista Bíblia Fácil Daniel, a revista Bíblia Fácil Apocalipse. Inclusive, nós já temos uma série gravada no nosso canal, no YouTube aqui, sobre a Bíblia Fácil Daniel. Nós ainda não fizemos a de Apocalipse, mas a de Daniel nós já temos ali gravado. Então, se você quiser maratonar aí nesse fim de semana, você vai compreender bastante ali sobre as profecias de Daniel. Mas a última trombeta, ela está relacionada também com a sétima trombeta, lá em Apocalipse, que fala sobre a volta de Jesus, né? Então, quando fala sobre a segunda vinda de Cristo, essa última trombeta, aqui fala, o texto que nós lemos aqui, fala que os mortos ressuscitarão, né? Você comentou aí a questão da gente estudar sobre os mortos, mas é bom a gente
a gente dar uma pincelada sobre isso, porque às vezes nós temos alguns amigos que estão nos acompanhando pela primeira vez e eles têm algumas dúvidas com relação a isso. Eh, Aonde estão os mortos, né? Para onde vai a pessoa quando ela morre? De acordo com a palavra de Deus, nós cremos que quando a pessoa morre, acontece o inverso de quando ela vive. Então, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus. A Bíblia diz que a morte é um sono, é um estado inconsciente até o momento da ressurreição. Então, os mortos, até esse momento, estavam dormindo no pó da terra, certo? Exatamente. Então, nesse momento, eles estavam dormindo no pó da terra. Então, quando Jesus volta, aqui diz o texto que os mortos serão ressuscitados. Só que aí nós precisamos entender um pouquinho também eh, quais mortos serão ressuscitados. Isso mesmo, aí a gente precisa começar a estudar a respeito das ressurreições. Uhum. Existe uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo. E é interessante você notar também, pastor, para nós não passar desapercebido dentro deste texto, é que essa transformação, essa glorificação, ela é num abrir e piscar de olhos. Ou seja, ela não é um processo agora, é algo que vai acontecer instantâneo. E isso só pode acontecer por causa de Deus. Então é Cristo quem faz realmente essa glorificação, essa transformação daqueles que estavam vivos em Cristo. Vamos usar essa palavra Uhum, para os nossos ouvintes entenderem? uhum. Aqueles que estavam vivos em Cristo, esses serão transformados. Ou seja, há um processo a qual hoje eu preciso estar em Cristo. Eu Uhum. preciso estar crescendo em Cristo. E vocês estudaram isso sobre santificação. Sim. Então há esse processo. Agora, quando Jesus voltar, então, se nós estivermos vivos, porque se nós estivermos vivos? Pastor Denis, eu não sei o dia da volta de Jesus. A Bíblia não me apresenta o dia da volta de Jesus. Uhum. Digamos que Jesus volte esse ano. Pode ser? Sim, pode. Nós não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus. E nós estamos vivos. Se nós estivermos em Cristo, naquele momento, quando Jesus voltar, ao ressoar a trombeta de Deus, a última trombeta, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados num abrir e piscar de olhos, ou seja, algo instantâneo, esse processo da glorificação. E aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e eles vão também ser transformados. Ou seja, essa transformação é tanto para aqueles que morreram, como também para aqueles que estiverem vivos em Cristo. Por isso, aqueles que morreram em Cristo, esses vão ser glorificados e vão então poder estar com Jesus morando e vivendo eternamente. Maravilha, vocês pegaram a ideia? O pastor Paulo está dizendo que aqueles que morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo. Então, aqueles que morreram sem Cristo e estiverem vivos sem Cristo não participarão desse momento. Porque quando Jesus voltar em glória nas nuvens dos céus, vai ter dois grupos, os salvos e os perdidos. Então, somente os salvos em Cristo é que vão passar por esse processo de transformação e o que a gente chama de entrar na glória, né? Então, que seria o processo de glorificação. Mas um outro ponto, Pastor Paulo, para a gente fechar essa primeira pergunta, é com relação à volta de Jesus, porque existe muitos cristãos, irmãos em Cristo, em outras denominações, que pensam que a volta de Jesus será secreta, ou que apenas algumas pessoas, ou as mais espirituais, verão Jesus voltar. Mas a Bíblia dá margem para isso, de que a volta de Jesus será secreta, ou que apenas algumas pessoas verão Jesus voltar? Não, pastor. Teologicamente, a Bíblia até fala sobre uma questão de um arrebatamento secreto, mas não dentro daquele contexto a qual realmente as pessoas têm trazido relacionado à volta de Jesus. Quando a gente estuda sobre a volta de Jesus, é notório, na verdade, a certeza que todo olho o verá. Ou seja, você vai ver, por exemplo, ao ressoar a trombeta, ou seja, os anjos estarão com Jesus. Todos olharão para o céu e verão Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ou seja, essa trombeta tocando, esse ressoar da trombeta realmente será visível, audível
onde nós teremos a oportunidade de ver os anjos do céu e aquele assentado no trono, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, para aqueles nossos amigos que estudaram e acreditam que será de uma maneira secreta, na verdade, não. A Bíblia não nos apresenta dessa maneira. A Bíblia nos apresenta claramente que Jesus virá e todo olho o verá. Ou seja, não é apenas para alguns, não é apenas para alguns escolhidos. Todos os olhos olharão então e verão Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E é interessante que você já está entrando dentro desse ponto realmente da volta de Jesus, que é exatamente então dentro deste ponto que acontece então esse momento da glorificação, no momento então da volta de Jesus, que serão as próximas perguntas e nós iremos trabalhar exatamente dentro deste ponto também. Maravilha. Então, agora já linkando com a segunda pergunta, e você já pincelou um pouco sobre isso, quem opera, né, ou quem operará a glorificação nos salvos de acordo com a palavra de Deus? Vamos ler um texto, pastor? Filipenses, capítulo 3, no verso 20 e também o verso 21. Filipenses, capítulo 3, no verso 20 diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui agora há uma vírgula para chegar no verso 21. O Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, dentro da pergunta quem operará a glorificação, o texto aqui de Paulo aos Filipenses, ele é notório, ele é claro, ele mostra claramente que será quem? Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é aquele que realmente é o agente da glorificação. E é interessante nós notarmos isso porque Jesus ele começa o processo da salvação, é ele que traz também o processo da justificação. E é ele quem termina também agora o processo da salvação com a glorificação. E isso é muito interessante nós notarmos, e por isso, sim, nós somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Amém. E é muito bonito ver a ação plena desse processo salvífico de Deus na vida do ser humano e Cristo atuando nas três fases. Assim como a gente vê também o Espírito Santo atuando, né? Ou seja, as três pessoas da divindade atuando plenamente em todas as fases para salvar os seus filhos. Assim como foi também no processo da criação, né. Então, assim também é no processo da salvação. E bem colocado também a respeito do Espírito Santo, então no processo da santificação, você vê um papel chave do Espírito Santo dentro do processo da santificação. Muito bem. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM, com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe o conteúdo. Ah, você pode também ser um anjo da esperança. Se você deseja ser um anjo da esperança e colaborar para que essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança e salvação alcance muitos corações, você pode enviar uma mensagem no WhatsApp da rádio 996320468 e você diga: "Eu quero ser um anjo da esperança". E nós vamos te orientar como que você faz também para ser um anjo da esperança. E eu tenho certeza que além de você ser abençoado, muitas outras pessoas também serão abençoadas, porque é através do anjo da esperança que todo esse conteúdo, todas as revistas, todos os materiais que são preparados pela Rede de Comunicação Novo Tempo chega até você e chega também para as outras pessoas. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, então. Nós vamos para a próxima pergunta. Nós já comentamos um pouco também sobre isso, mas de acordo com a palavra de Deus, Pastor Paulo Dresch, qual é a relação, então, entre a glorificação e a volta de Jesus? Complementando aí esse assunto que nós já comentamos um pouco. Vamos ler mais um texto? A Bíblia ela é fantástica, né? Ela nos dá todas essas respostas. Não preciso inventar nada.
Basta eu ir realmente na palavra de Deus, estudando um pouco aqui, um pouco ali, e eu vou compreendendo realmente essas verdades que Deus nos deixou através da palavra de Deus. Como diz o nosso amigo Leandro Quadros, né? Se você tem a coragem de perguntar, a Bíblia e somente a Bíblia tem a coragem de responder, né? E amém por isso. Vamos lá no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 3, no verso 4. Colossenses 3, verso 4. Diz assim: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Com ele em glória. São alguns pontos importantes dentro deste verso que Paulo também escrevendo aos Colossenses. Você vai entender logo no início aonde é expressado o ponto dizendo que Cristo ele é a nossa vida. Eu gosto muito desse ponto, por quê? Porque ele nos leva a entender essa dependência total que nós devemos e temos que ter realmente de Deus, de Cristo Jesus dentro desse processo da salvação. Cristo realmente ele é a nossa vida. Nós só um dia teremos vida eterna realmente por intermédio de Cristo Jesus, porque ele decidiu realmente vir a este mundo morrer por nós. Mas algo muito importante aqui também que eu preciso entender é que esse verso e esse livro específico, ele é escrito depois de Jesus já ter vindo a este mundo. Ou seja, quando Paulo escreve aos Colossenses, Jesus já tinha vindo a este mundo, Jesus já tinha morrido por nós, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já tinha subido ao céu. Então esse ponto aqui é importante nós entendermos. Quando Paulo agora ele relata a respeito deste assunto, ele fala agora sobre Jesus se manifestar. Ou seja, não está falando sobre a primeira vinda. Está falando agora sobre uma segunda vinda, onde Jesus novamente irá se manifestar. E é interessante quando a gente olha essa pergunta, a glorificação então ela acontece quando? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Por isso você relatou também ao ressoar a última trombeta. Então é exatamente o momento onde Jesus vai dizer: está feito, está consumado, e Jesus voltará a este mundo. Ele já veio uma vez, ele prometeu que viria, e veio. E ele prometeu que vai voltar novamente. E assim como ele prometeu a primeira vez e veio, ele promete a segunda vez. Será que ele vai vir, pastor? Com certeza. Com certeza Jesus vai voltar. E Amém. dentro deste momento, então, acontecerá o quê? Cristo, então, vai se manifestar, então, e vai acontecer esse processo, então, da glorificação, lembrando, né? Algo instantâneo, num abrir e piscar de olhos. Uhum. Agora, um ponto interessante também para gente comentar em cima desse tema, é a glorificação e a volta de Jesus, é porque muitas pessoas que têm uma compreensão ou superficial ou equivocada com relação ao estado dos mortos, é, muitas pessoas, quando alguém morre, fala assim, entrou para a glória, né? Ou foi para a glória, ou está nos braços do Pai. Mas de acordo com esse assunto, de acordo com esse tema, de acordo com esses textos que nós estamos estudando, fica muito claro que a glória ou a glorificação, entrar para a glória, só vai acontecer então quando Jesus voltar. Não Isso. acontece antes. E isso é muito bom, pastor Denis, porque realmente alguns entendem que pode acontecer antes e alguns entendem que pode acontecer depois. Porém, quando nós estudamos esse texto e vários outros textos também, nós percebemos claramente o quê? Que é naquele momento da volta de Jesus, ou seja, não antes e também não depois. É exatamente no momento da volta de Jesus que acontece então esse processo da glorificação num abrir e piscar de olhos. Um processo que vai acontecer com quem? Vamos lembrar da primeira pergunta? Acontece com aqueles que morreram em Cristo e acontece com aqueles que estão vivos em Cristo. Neste momento, no momento da volta de Jesus, não haverá um momento depois e também não há um momento antes. É no momento da volta de Jesus. Aham. E eu estava pensando aqui, não faz sentido, né, pastor? Porque, por exemplo, a pessoa morreu e foi para o céu. E aí ela já está vivendo. Desculpa. E aí ela já está vivendo na glória, certo? E aí, de repente, Jesus vai voltar. Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar.
E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas a pessoa já está vivendo na glória. Aí ela já está vivendo lá na glória, agora chega um anjo e fala: Ó, agora você vai descer lá um pouquinho. Vai voltar para o corpo, Você né? vai Para o voltar pó pro da terra. corpo, tá certo? E daqui a pouco você volta de novo. Então tem umas coisas que não faz sentido, né? Por isso, mais uma vez, e a gente já enfatizou em várias séries, em vários temas, vamos estudar a Bíblia, texto dentro do contexto. Porque se você estudar um texto fora do contexto, vai gerar um pretexto. Vai fazer a Bíblia falar o que ela não está falando. Então, é muito importante você compreender cada tema de acordo com os textos. E os textos na Bíblia, eles têm que se harmonizar. Se nós estamos estudando sobre glorificação, vocês perceberam que nós já lemos alguns textos aqui? Lemos em 1 Coríntios, lemos Filipenses, lemos Colossenses, e vamos ler outros textos que estão falando sobre o mesmo assunto. A Bíblia ela não pode se contradizer, né, Pastor Paulo? Exatamente. Ela não pode se contradizer. Então, se a gente está achando alguma contradição em algum texto dentro de um determinado tema, não é a Bíblia. O problema não está com a Bíblia, o problema está com a gente que não está conseguindo compreender os textos, né? É porque muitas vezes também, pastor, nós não estudamos a Bíblia de uma maneira correta. Então, a Bíblia nós devemos estudar um pouco aqui e um pouco ali. Se realmente, aparentemente, possa estar na minha mente havendo uma confusão, eu preciso me aprofundar dentro deste assunto, porque a Bíblia, como bem dito por você, ela não se contradiz. Então, dentro deste ponto aqui, resumindo, não há glorificação antes da volta e nem separado da volta. Ok? Esse ponto é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque a glorificação, ela faz parte do evento da volta de Jesus. Então é um processo que faz parte do evento da volta de Jesus. Por isso ela não acontece nem antes, nem depois. Ela faz parte deste evento, que é a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus a este mundo para buscar aqueles que estão em Cristo E Jesus. faz todo sentido, né? Porque Cristo, quando ele vem a primeira vez, ele vem como servo sofredor. Mas agora, quando ele voltar, ele volta como Rei dos Reis, ele volta como Senhor Rei dos da Glória, Senhores. e ele volta com toda a sua glória e com toda a sua majestade. Então, é aquele que é a glória, agora vai nos glorificar com a sua glória, né? Então faz todo sentido quando a gente entende esse processo que vai acontecer. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Nós vamos para a próxima pergunta, e a próxima pergunta é a seguinte: qual é o destino dos verdadeiros filhos de Deus? Ou, usando o que você colocou, aqueles que morreram em Cristo ou viveram em Cristo. Ok? Vamos lá no livro de Romanos, Romanos, capítulo 8, no verso 17. Vamos ler esse texto? Romanos 8, verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, qual que é o destino, né, desse povo que morreu em Cristo ou que estava vivo em Cristo na volta de Jesus? É exatamente esse processo da glorificação. Nós podemos resumir, na verdade, dizendo assim: será realmente eles serão transformados. Podemos dizer o que mais? Eles serão exaltados com Cristo. Podemos dizer também o que mais? Eles participarão do reino eterno. Eles não terão mais dor. Olha só, hein, Denis? Não terão mais sofrimento. Quando a gente vai no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a lágrima não mais existirá, a morte não mais existirá, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ou seja, até lá, até este momento da volta de Jesus, nós enfrentaremos lutas, nós teremos dificuldades, nós iremos sofrer, nós teremos momentos difíceis nessa terra, mas nós também temos a certeza que, mesmo em meio aos momentos difíceis, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, ele luta junto conosco. Mas lá no findar, quando ele voltar, nós seremos transformados, glorificados e nunca mais iremos sofrer. E Amém. teremos a oportunidade de ter a vida eterna ao lado do nosso Deus.
Ou seja, é uma promessa grandiosa mesmo sobre o destino daqueles que estão realmente em Cristo. Posso fazer um apelo? Claro. Posso? Querido, se você porventura tem se afastado de Deus, entenda, Deus está te chamando. Entenda, logo, logo ele vai voltar. Eu sei que muitas vezes nós passamos dificuldades, tormentas, e muitas vezes nós pensamos em desistir. Não desista, porque logo, logo Jesus vai voltar. E quando ele voltar, nós seremos então glorificados, transformados por ele. E teremos a oportunidade então de viver eternamente num mundo sem dor e sem sofrimento. Por isso, hoje, decida-se realmente estar em Cristo Jesus, andar com Ele todos os dias da sua vida. Amém. Amém? Muito bem, pastor. Então, voltando aqui dentro desse, ou melhor, complementando esse tema, o texto que nós lemos aqui fala sobre sofrimento, né? E aí depois fala sobre a glória, a glorificação. E o texto fala que quando nós participamos do sofrimento de Cristo, então também nós participaremos da sua glória. Assim como ele sofreu, infelizmente nesse mundo nós também passamos por sofrimentos. Mas assim como ele venceu, nós também vencemos em Cristo. Em Né, Cristo. em Cristo. Então é muito importante você, querido ouvinte, telespectador, você poder ter essa compreensão. E um verso aqui na sequência, que é o verso 18 de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, não há nada que pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Realmente, vivemos em um mundo de aflições, mas Deus tem preparado para mim e para você um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça, aonde, como o pastor Paulo Dresch disse, que Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai existir mais morte, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Então, essa é a nossa bendita esperança. Essa é a promessa de Deus. E como já colocamos, Deus ele cumpriu todas as suas promessas até aqui. E com certeza essa ele cumprirá também. Se você tem algum comentário, se você deseja deixar aí no WhatsApp ou no chat, escreva aí o seu comentário. Está ficando claro para você esse assunto? Você está compreendendo o tema? Tem alguma dúvida? Escreve para a gente e a gente vai ter a alegria de, no tempo oportuno, poder estar respondendo para você também as suas dúvidas. Muito bem, pastor. Vamos avante aqui então no nosso estudo. E a próxima pergunta diz o seguinte: como podemos relacionar a santificação com a glorificação? Eu acho que um texto bem oportuno para nós usarmos dentro dessa pergunta se encontra lá no livro de 1 João. Vamos lá, as cartas, 1 João, lá no capítulo 3, no verso 2 e também o verso 3, que vai explicar exatamente esse processo de santificação e também glorificação. Vamos ler comigo? Olha só, o verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, lembrando sobre a volta de Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, João ele nos ensina aqui claramente que a glorificação ela está dentro de um destino futuro, que acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Então acontece esse processo da glorificação. Mas a santificação, ela é um processo presente. Ela é um processo diário, que acontece hoje, nos nossos dias, até que ele venha. Ou seja, glorificação, um processo no futuro, e santificação, realmente, um processo diário. E um processo que precisa acontecer, professor. Por quê? Porque é o processo que vai realmente nos preparar, cristãos, a estarem neste momento em Cristo, quando Jesus voltar. Ok? Então, este ponto realmente é muito importante nós
entendermos. Ou seja, quando a gente vai no verso 2, você vai perceber que quando Cristo voltar, nós seremos então completamente transformados e semelhantes então a ele. Ok? Quando você vai no verso 3, enquanto nós esperamos essa transformação final, nós devemos purificar a nossa vida. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós adventistas, nós temos as nossas crenças fundamentais. A 11ª crença fundamental do Adventista do Sétimo Dia é crescer em Cristo. Ou seja, nós entendemos que todos os dias da nossa vida nós devemos buscar esse crescimento em Cristo. Eu nunca vou alcançar a perfeição, mas isso não significa que eu não devo buscar estar todos os dias da minha vida crescendo em Cristo. Esse é o processo da santificação, ok? Aonde Deus vai me transformando. Eu não alcançarei a perfeição. Há alguns que acreditam que vão alcançar a perfeição antes da volta de Jesus. Não, a glorificação, essa transformação por completo, ela só acontece na volta de Jesus. Mas antes dele voltar, eu preciso então entrar nesse processo de aceitar realmente a graça de Cristo, aceitar essa justificação e estar a cada dia da minha vida entrando dentro desse processo de santificação, aonde eu busco crescer em Cristo todos os dias até que ele venha. Ou seja, é um processo diário. E aí acontece a glorificação, quando Jesus volta então para nos buscar. Amém por isso, né? Amém. Então, a santificação e a glorificação, elas estão interrelacionadas. Dentro desse processo de salvação, salvífico, Elas estão conectadas. conectadas. Uma depende da outra, Exatamente. porque se eu não me permito passar por esse processo de santificação, a palavra de Deus fala que aquele que começou boa obra em mim ou em nós, há de terminá-la em tempo oportuno. Então, essa obra de santificação, ela precisa ser realizada, como você disse, diariamente, um crescer em Cristo, para que quando Jesus voltar, eu possa estar pronto para então ser glorificado, porque eu passei pelo processo da santificação ao longo da minha vida. Mas aqueles que não permitem passar por esse processo, não permitem passar por esse processo de purificação, eles não vão conseguir receber então a glorificação, a herança, o reino da glória, a eternidade. Mesmo que aí vem um ponto às vezes para alguns refletirem. Eu posso ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso até ter sido batizado. Mas se eu não caminhar com Cristo, se eu não perseverar em Cristo, se eu não buscar viver uma vida diária de comunhão, de relacionamento, de crescimento espiritual, pode acontecer de eu não estar pronto quando Jesus voltar. Exatamente. E por que isso? Vamos entender um pouco esse contexto, né? A salvação ela é realmente unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas a graça ela não pode adentrar no meu coração forçado. Jesus mesmo diz: "Eis que estou à porta e bato". E é interessante você notar também que o verbo estar, ele está conjugado num presente contínuo. Ou seja, Deus está todos os dias na porta do nosso coração batendo. Ou seja, esse crescimento em Cristo, ele também só acontece porque eu resolvi deixar Jesus entrar no meu coração. Ou seja, eu só consigo crescer, eu só consigo entrar dentro desse processo de santificação se realmente Jesus estiver atuando na minha vida. Ou seja, não é pelas minhas obras em si, mas por eu ter deixado realmente Deus atuar na minha vida, o Espírito Santo atuar na minha vida, ok? Então esse ponto é muito importante. Mas sem esse processo de santificação, pastor Denis, não tem como haver a glorificação. Algumas pessoas compreendem dessa maneira, né? Que, ou seja, agora eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, vou seguir o mundão, vou beber, vou me drogar, vou fazer as coisas que não agradam a Deus, porque lá quando Jesus voltar, aí eu terei essa oportunidade então de ser glorificado e de ter a vida eterna em Cristo Jesus. O processo salvífico, ele não é apenas a glorificação,
Ele entra dentro de um contexto da justificação, a qual vocês já estudaram, ele entra no contexto do processo que acontece agora diariamente na minha vida, que é o processo da santificação, e consequentemente no findar, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, aí sim o processo da glorificação. Se eu não estou hoje buscando essa santificação, estar em Cristo hoje, pode ser que no dia de amanhã, quando ele volte, eu não esteja em Cristo. E se eu não estiver em Cristo e eu tiver passado pela morte, pelo sono, como é apresentado pela Bíblia, estiver dormindo e não estiver dormindo em Cristo, eu não vou ser glorificado, eu não vou ser transformado, eu não terei a vida eterna. E se eu estiver vivo na volta de Jesus, mas não estando com Cristo, eu também não serei transformado, porque a salvação é para aqueles que realmente a aceitaram e quiserem realmente estar com Jesus quando ele voltar. Aí Deus faz todo o trabalho na nossa vida, para que a gente possa então um dia ter a vida eterna ao lado dele. E é interessante porque, dentro desse pensamento, nós já estudamos em lições anteriores sobre isso, mas relembrando que nós não cremos que uma vez salvo é salvo para sempre. Então, a pessoa acha que por ela ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, já é suficiência. Ela já está pronta para o céu. Não, agora é que começa o processo de preparo. Aquele momento ali foi um momento de entrega. Foi o momento em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu costumo dizer muito isso. Aceitar Jesus, Pastor Paulo, é muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Porque aceitar Jesus como Salvador é aceitar o que ele fez por mim na cruz. Então, aceitar o que ele fez por mim não é difícil. A maior dificuldade nossa é aceitar ele como Senhor. Porque agora, aceitar ele como Senhor, eu tenho que aceitar o que ele espera de mim, o que ele espera que eu faça daqui para frente. Claro que a ação maior é do Espírito Santo, mas existe o meu querer. Existe o meu desejo, existe as minhas escolhas em querer e permitir que o Espírito Santo trabalhe, quebrante o meu coração diariamente. Existe um se render a Cristo todos os dias, que envolve arrependimento, que envolve confissão dos pecados, abandono do pecado, tristeza pelos pecados, e tudo isso está dentro da santificação, certo? Exatamente. E esse processo ele precisa acontecer antes da volta de Jesus, para que aí sim, estando em Cristo, crescendo em Cristo diariamente, quando Jesus voltar, aí acontece então o processo da glorificação. Por isso, eu não posso tirar algo desse processo salvífico. Eu não posso tirar a justificação, eu não posso tirar a santificação e eu também não posso tirar a glorificação. Cada um tem o seu tempo dentro da história. A glorificação acontecerá quando Jesus voltar, mas Jesus ainda não voltou. Então eu estou no processo agora de santificação, aonde a cada momento eu devo buscar esse crescimento em Cristo Jesus, deixando realmente ele fazer a boa obra na minha vida. E um outro ponto que você colocou que eu acho que é muito importante enfatizar e reforçar é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós vemos os sinais, a Bíblia fala sobre os sinais e nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Então, se nós não sabemos quando Jesus vai voltar, nós também não sabemos quando nós vamos dar o último suspiro. Então, se nós temos pessoas que, como o pastor Paulo já fez um apelo, e eu vou fazer outro, se você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que está afastado dos caminhos de Deus, você que de repente ainda não entregou sua vida a Cristo, eu pergunto para você, o que você está esperando para correr para os braços de Jesus? Com certeza você quer viver na glória. Com certeza você quer viver nesse novo céu e nessa nova terra. Mas para que você viva nesse novo céu e nessa nova terra, você precisa tomar decisões hoje, fazer escolhas hoje, porque são as escolhas que você tomar hoje é que vai determinar o seu futuro. Não só o seu, mas da sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Maravilha, vamos caminhando para o final do nosso estudo. Eh, Vamos chegando aqui agora na sexta pergunta do nosso estudo, a última pergunta aqui, Pastor Paulo. E a pergunta é a seguinte:
Santificação é a obra de Deus em nosso coração durante toda a nossa vida. Ok, isso é uma afirmação dentro da pergunta. Quando Deus terminará essa obra e seremos finalmente glorificados à semelhança de Jesus? Ela parece até um pouquinho redundante, mas é uma confirmação daquilo que nós estudamos até aqui, né? Exatamente, pastor. Eu acho que um texto interessante para nós lermos é Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Filipenses 1, verso 6 diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Filipenses é que Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele afirma o quê? Que aquele que começou a boa obra, esse processo de santificação, ele vai completar no dia qual? No dia de Cristo, ou seja, no dia da segunda vinda de Jesus. Quando a gente vai em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, eu quero ler esse texto também, já que estamos aqui no findar. 1 João, capítulo 3, no verso 2. Nós já lemos antes, mas eu quero ler novamente, que diz assim, 1 João 3, verso 2. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador, que o apóstolo de vocês lhe ensinar. 1 João, não, na verdade eu li o texto errado. É capítulo 3, no verso 2. Eu li aqui, na verdade, 2 Pedro. 1 João, capítulo 3, no verso 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos então semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, 1 João agora, ele confirma o quê? Que quando ele se manifestar, quando ele quem? Jesus. Quando será essa manifestação? Sua segunda vinda. Então, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhante a ele, ou seja, esse será então o momento da glorificação. A santificação, pastor Denis, ela dura toda uma vida. Esse processo que Deus tem realizado na nossa vida. E a gente olha para nós mesmos e nós vamos percebendo o quanto Deus já nos mudou e quanto Deus tem nos modelado. Quantas coisas nós fazíamos antes e hoje já não mais fazemos. Ainda algumas coisas que precisamos mudar, mas Deus está realizando esse efetuar na nossa vida, que é esse processo de santificação. Só que isso vai acontecendo até que ele venha, para que aí então possa acontecer o processo da glorificação. Eu posso resumir esse estudo nosso? Claro. Eu escrevi aqui, pastor, eu escrevi assim, ó. A glorificação é o ato final da salvação, no qual Deus transforma completamente os redimidos, de uma maneira física, de uma maneira moral e também espiritualmente. Então, esse é o processo da glorificação, tornando-os plenamente semelhante a Cristo, livres do pecado e da morte, por ocasião então da segunda vinda de Jesus. Então acontecerá uma perfeição, nós podemos dizer assim. Quando, pastor? Então eu vou buscar agora essa perfeição e vou alcançar a perfeição. Não, você não vai conseguir, mas você deve continuar crescendo. Esse processo de santificação, aonde Deus vai realmente transformando a sua vida. E quando Jesus voltar, aí sim acontecerá a glorificação. Aí sim nós seremos transformados por completo, num abrir e piscar de olhos. E amém Amém. por isso, né? Amém. E como o pastor Paulo Dresch colocou muito bem, queridos, enquanto nós aguardamos a glorificação, nós somos chamados a viver em santidade. Nós somos chamados a viver uma vida de pureza, sabendo que a nossa esperança futura nos motiva a uma vida hoje de obediência e devoção a Deus, conforme os textos que nós lemos hoje na palavra de Deus. A certeza da glorificação é o que nos dá força e perseverança para enfrentar as dificuldades presentes, lembrando-nos de que as aflições do tempo presente, como nós já lemos, não podem ser comparadas com a glória que está sendo preparada para todos nós. Eu quero agradecer, Pastor Paulo, pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. É sempre uma alegria ter a sua companhia.
e ter aí a contribuição teológica sua, ajudando a nós, os nossos amigos ouvintes, telespectadores, para ter uma compreensão mais ampla da palavra de Deus. Suas considerações finais para os nossos amigos, para os nossos ouvintes e telespectadores. Pastor, eu quero voltar aqui em Filipenses capítulo 1, no verso 6, pode ser? Porque talvez você esteja neste momento se perguntando para si mesmo, pastor, mas como é que eu vou conseguir então entrar dentro desse processo de santificação? Eu não consigo. Quanto mais eu quero fazer o bem, mais eu faço o mal, né? Paulo também dizia isso. A gente precisa entender exatamente esse ponto que está aqui em Filipenses 1, verso 6. E sou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, esse processo de santificação, sim, ele depende de ti no ponto de você aceitar que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida. Mas é Ele quem vai te dar a força. É o Espírito Santo quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Deus que realmente vai estar atuando na sua vida dentro deste processo de transformação diária da sua vida. E aí, você aceitando isso, você fazendo a sua parte, aceitando isso, aceitando realmente a graça de Deus, quando Jesus voltar, você terá o privilégio de ser transformado num abrir e piscar de olhos. Eu almejo esse dia. Eu almejo que Jesus volte para nos buscar. Eu almejo poder rever pessoas que hoje descansam em Cristo Jesus. Eu almejo poder abraçar Jesus e ter a vida eterna ao lado dele. E o meu convite para você é que você possa também orar neste momento e você possa dizer para Deus assim: Senhor, por favor, me ajude também a almejar um dia estar contigo no céu. Me ajude dentro desse processo de santificação, de mudança de caráter, para que quando o Senhor volte, eu possa ter esse processo da transformação, a glória, a glorificação e viver eternamente ao teu lado. Que essa possa ser a sua oração. É a minha, que possa ser a sua também e a sua também, pastor Denis. Amém, amém. Muito bem, o apelo foi feito. Agora, qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha diante desse tema e diante desta revelação que Deus concedeu a você nessa tarde de estudo? Na própria lição, na própria revista, tem ali no finalzinho da lição a minha decisão. Eu queria compartilhar com você. Ela diz assim: Eu me agarro à esperança da volta de Jesus para atravessar a dor e o sofrimento da vida. Aceito me preparar para estar pronto quando Jesus voltar para me buscar e compartilhar com outros essa grande esperança. Se essa também é a sua decisão, eu convido você a se unir conosco em oração. Pastor Paulo Dresde vai estar orando, pedindo a bênção de Deus, pedindo a força de Deus para que a gente passe por esse processo nessas três fases: justificação, santificação, para que a gente possa também alcançar a glorificação na volta de Jesus. Pastor. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, porque a tua palavra é grandiosa. Amém. Ela nos ensina, ó Pai, realmente o caminho a qual nós devemos seguir. Ela nos mostra claramente, sim, que somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Amém. Mas é certo também, ó Pai, que a tua palavra nos mostra que o Senhor está na porta do nosso coração batendo, pedindo para entrar. O Senhor não força a entrada. Então, por favor, ó Pai, que nós possamos entender isso, aceitar realmente Jesus na nossa vida, fazer a nossa parte, buscar realmente todos os dias da nossa vida termos esse crescimento em Cristo, para estarmos em Cristo quando o Amém. Senhor voltar para nos buscar. E sim, ó Pai, nós almejamos que o Senhor volte logo, porque queremos sim, ó Pai, ser transformados num abrir e piscar de olhos e ter a vida eterna ao teu lado. Por isso, ó Pai, eu entrego essa oração em tuas mãos, que o Senhor possa nos abençoar, iluminar a mente de todos que estão ouvindo e nos dando sempre a certeza que o Senhor está conosco em todo esse processo de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui no programa Na Palavra e estender o convite para que no próximo sábado, às 15 horas, você possa estar conosco para darmos continuidade a essa série de estudos com essa temática tão importante: céu ou inferno, salvo ou perdido. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
pois em todo momento, em todo lugar, você é ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.